Há uma onda hoje na sociedade de negar as coisas que são muito óbvias para todos nós. Tem muita gente negando a utilidade, a importância das vacinas e tantas outras coisas, como, por exemplo, a Terra é redonda e tantas outras ideias, outros conceitos já consagrados pela ciência. A sociedade tem, muita gente, partes importantes da sociedade, tem negado esses conceitos. Então esse é o tema do Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás, mais esta edição do programa Papo Dinâmico. Como já anunciamos, vamos falar hoje do negacionismo, essa mania de negar o óbvio. E nós vamos debater este assunto com dois cientistas e professores, o professor Vadson Arantes, que é psicólogo, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Vadson, seja bem-vindo ao Papo Dinâmico. Muito boa noite. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Alberto. Um prazer estar aqui para discutir um tema muito importante que está acontecendo na nossa sociedade atual. E também com o professor Alberto Silva Moreira, que é doutor em filosofia, professor também, e que está aqui nos honrando com a sua presença. Professor Alberto, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, professor Daniel, boa noite, Watson, e aos telespectadores da PUC TV. Então, vamos começar logo aí, professor Alberto, então vamos começar logo com você mesmo. O negacionismo, pode-se dizer que é uma onda do momento? O negacionismo surge principalmente em contextos de crise, de rápidas mudanças, né? Primeiro, a gente poderia dizer que o negacionismo é uma forma de negar a realidade para escapar de verdades incômodas ou desconfortáveis, né? É a mania de recusar, aceitar verdades, processos que a ciência, onde há um consenso da comunidade científica, então que já pertence inclusive de domínio público. Então, hoje o negacionismo, nós temos negacionismo de diversos tipos. Nós temos um negacionismo, por exemplo, que também já tem uma história mais antiga. Todas já devem ter ouvido falar, por exemplo, em debates que as pessoas se negam a reconhecer que houve o Holocausto dos judeus. Esse Holocausto até hoje não foi aceito por muita gente que tenta mentir e negar de todas as formas. Há também um negacionismo quando a AIDS surgiu, as pessoas não queriam levar a sério, queriam negar, achavam que isso era mentira, que era, não é? Há diversas formas e tipos de negacionismo. Por exemplo, o negacionismo da teoria da evolução. Isso já na época de Darwin, né? Fizeram um monte de caricaturas que o ser humano com um rabo, parecendo um macaco e tal, para negar o que hoje é uma constatação, consenso da comunidade científica, que nós descendemos dos primatas. Quer dizer, temos uma longa história evolutiva atrás de nós. Então, o negacionismo é a tentativa, às vezes, de criar confusão, semeando a dúvida, ou semeando a incerteza, não é? Então, a gente poderia, e no decorrer da conversa vamos fazer isso, particularizar mais as situações. Quando o negacionismo é colocado na boca de pessoas com muita responsabilidade pública, ele se torna muito perigoso. Ele pode se tornar uma ideologia, ele pode se tornar até mesmo uma estratégia de governo e a estratégia de Estado, o que é algo muito preocupante. Então, vamos pôr o Adson também, o Adson Arantes, nessa discussão. O Adson, você é psicólogo e tal. O professor Alberto parece que levanta dois lados aí
do negacionismo? Da pessoa que tem, parece, algum problema psicológico, aí cabe você agora nos esclarecer isso, diante da dúvida, a pessoa começa a negar o óbvio, até por algum tipo de dificuldade psicológica, de aceitar, né, aceitar uma situação incômoda, e também o lado perverso de pessoas que utilizam disso em benefícios próprios ou de grupo, né? Tudo isso a psicologia consegue explicar? Olha, é importante dizer que sempre existiu essa questão do negacionismo, como o próprio professor Alberto disse, né? Quando Galileu falou que a Terra era redonda, olha o que aconteceu com ele, né? Ele passou por N problemas aí, inclusive foi julgado, né? E até hoje isso acontece. Nesse caso, com o negacionismo relacionado ao medo e à angústia de questões que são desconfortáveis, em que a pessoa ela não tem, ela não sabe o que vai acontecer no futuro, porque nós estamos vivendo, eu falo, numa tempestade, mas em barcos diferentes. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já estava vivendo em uma sociedade de pós-verdades. Então, esta questão ideológica do negacionismo, ela já vem há algum tempo nesse momento aqui do século, final do século XX, início do século XXI, já desqualificando a ciência, né? Então, hoje a gente vê aí na estatística a diminuição de pessoas buscando a vacinação para seus filhos, né? Então, as famosas fake news que são colocadas como se fossem verdades não balizadas na ciência. Então, o sujeito que é um sujeito sociopata, obviamente, ele vai utilizar dessa forma, e principalmente nessa questão das redes sociais, né, da internet, né, dos grupos de WhatsApp, que é passado de forma a ocasionar realmente uma angústia, né, um medo de que vai acreditar. E o próprio Zygmunt Bauman, ele falando da sociedade líquida, né, em que as pessoas estão sem parâmetros para poder ver e analisar o que é certo, o que é errado. Então, com esse acúmulo de informação, né, e aí a gente sabe, né, aí nesse início do século XXI, quantas informações nós temos, né, e aí qual que é a verdade? E aí negando a ciência, né, os parâmetros científicos e colocando como se não fosse essa verdade. Agora, o sujeito que está vivenciando, como eu disse, dentro do seu barco, né, dentro dessa pandemia, ele já tinha alguma coisa, já tinha dificuldades ou sofrimentos psicológicos antes da pandemia. E aí, com a pandemia, isso agrava muito mais. E aí eu trabalho com mulheres, com senhoras, eu tenho um grupo chamado Senhoras do Cerrado. Então, no início da pandemia, essas não-verdades passando pelos WhatsApp deixaram eles aterrorizados, né? Então, esse medo e essa crendice de que algo vai acontecer. Então, realmente, tem grupos que estão aí se colocando para poder deixar essas pessoas com medo e acreditar em não-verdades. Professor Alberto, como é que a gente explica isso? Porque a ciência também, na história, né, também cometeu lá alguns equívocos, né? A gente deve convir que a ciência tem sido muito boa, inventou muita coisa boa, remédios, inventou o avião, inventou a tecnologia, a própria internet que estamos usando aqui para nos comunicar. Então, tanta coisa útil e boa a ciência inventou, mas também através da ciência se fez muita coisa perversa também. Né? A questão do Holocausto, que foi mencionada aí, foi usado recurso científico, a bomba atômica e tantos outros meios de destruição que foram fabricados pela ciência, né? A ciência foi a base disso. Então, o que fazer? Qual é a fonte de saber que a gente deva recorrer para poder decidir o que é certo e errado, ou o que é absurdo, por exemplo, nessa questão das pessoas rejeitar a vacina ou defender que a Terra é plana? Que fonte de saber pode ser a garantia
de que nós estamos diante da verdade, não diante de uma fantasia? Como você muito bem colocou, quer dizer, o passado, até é interessante que eu, como um teólogo, por exemplo, agora esteja defendendo a ciência e os procedimentos da seriedade do método científico, pois isso no passado não foi sempre assim. De fato, há, como o Adson muito bem colocou, em contextos de insegurança social, em contexto de rápidas mudanças sociais ou de crises não só econômicas, mas também políticas e culturais, o mundo da globalização facilita isso. Quando ele usa o conceito de pós-verdade, é um conceito que quer dizer mais ou menos o seguinte, que hoje não há mais uma verdade estabelecida, ou é muito difícil, porque assim como o papel aceita tudo, a internet, os programas, você pode gravar qualquer coisa e jogar, e você vai encontrar provavelmente alguém que vai consumir. Então, quem está abrindo uma fake news não está sabendo, ou seja, a internet facilitou muitíssimo também a propagação de pseudo-verdades, de mentiras, de chutes, de tudo quanto é tipo. E só que não tem uma instância facilmente localizável para o cidadão se orientar. Por exemplo, ainda ontem, um grupo de igreja do qual faço parte, um amigo mandou um material desse agrônomo, que é da Embrapa, Evaristo de Oliveira, se não me engano, e ele desqualificando todas as estatísticas do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas, sobre as queimadas na Amazônia, como se não houvesse queimadas na Amazônia. Quer dizer, tapar o sol com a peneira, é uma mania de querer desconversar, é uma mania de querer, no caso aqui, eu acho que há uma intenção, porque, como o Adson colocou, o negacionismo é, às vezes, a dificuldade de lidar com uma verdade que incomoda. Então, pode ser parte de uma estratégia psicológica do indivíduo, por exemplo, que quer se proteger de uma verdade super dura, que é perceber que está com uma doença muito grave, por exemplo, que pode levar à morte. Então, às vezes, usa de estratégias de negação, não é? Mas pode pertencer a estratégias políticas também, de confusão da opinião pública, de mal informação. O negacionismo, então, tem diversos níveis, tem diversas situações. O próprio Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, já deu uma boa definição sobre esse comportamento. Eu estava falando, então, dos contextos de rápida mudança. Por exemplo, nós temos hoje uma enxurrada de informações, e informações conflitantes, às vezes sobre as mesmas coisas. E o indivíduo que, às vezes, não tem, digamos assim, um ferramentário para fazer a filtragem disso, muitas vezes ocorre ou assume a opção mais fácil. Então, é preciso ver que esse negacionismo ele tem um lado que é um pouco terapêutico. É por isso Sim. que as pessoas vão tanto por ele, que é simplificar a realidade. Vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer um pequeno intervalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já no próximo bloco voltamos. Quero ouvir também a opinião do Adson Arantes sobre essa questão também, tá? E aí você conclui o seu pensamento, professor Alberto, e o Adson também faz um comentário para nós sobre isso, sobre qual fonte de saber, né, nós podemos recorrer para definir ou ter algum critério para saber o que é verdade ou não. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, da agora em diante, né, desde terça-feira passada, toda terça-feira, 9h30 da noite, estamos aqui, né, sempre com um bate-papo interessante para você. Hoje nós estamos falando de negacionismo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar por aí, né, de que certos postulados ou certas definições científicas podem não ser do jeito que são. Então tem gente falando que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, tem gente que fala que o homem não foi na Lua, tem gente que fala que vacina não funciona. Tudo isso nós estamos
né, misturando aí e entendendo, né, que isso constitui aí o que a gente chama de negacionismo. Nós estamos debatendo isso aqui com o professor Alberto Silva Moreira, que ele é doutor em filosofia e professor do mestrado e doutorado em ciências da religião da PUC Goiás, lá da Escola de Formação de Professores de Humanidades, e também com o psicólogo Watson Arantes Gama, ele que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Os dois estão debatendo aqui sobre essa questão. Então, professor Alberto, qual seria o critério? O senhor estava desenvolvendo o raciocínio no bloco anterior, nós interrompemos, mas eu gostaria de retomá-lo. Seria o quê? A ciência é um critério, tem que ser apresentado pela mídia, principalmente a grande mídia, né, como critério para se decidir o que é verdadeiro ou falso. Mas a gente viu que a própria ciência também tem sofrido alguns tropeços, né, ao longo da história. Qual seria, então, o critério, né, a fonte de saber? É a ciência, é a filosofia, é a religião? Qual é a fonte de saber para a gente, enfim, dizer que quem diz que a Terra é plana não é um cara sóbrio, não é um cara racional, não é um cara que age com a razão? Como é que a gente vai fazer? Porque se a gente fala para ele, olha, isso é absurdo, e ele fica lá na dele e eu não consigo mostrar, talvez para ele não, porque já está no nível da loucura, mas para uma pessoa normal eu às vezes não consigo mostrar com razoabilidade por que o raciocínio do outro é absurdo e o raciocínio correto é outro. Eu acho que é uma relação de diálogo, não é? Às vezes porque há uma grande desinformação também, justamente esse excesso de estímulos e de informação do qual eu falava antes, leva à incerteza, leva a, como você mencionou, a hoje uma crise de credibilidade também na ciência, porque a ciência também foi cúmplice nos maiores desastres. Basta dizer que hoje mais de 500 mil dos melhores cientistas do mundo trabalham direta ou indiretamente para a indústria da guerra. Então, a ciência também é feita por seres humanos. Mas existem outros saberes também que precisam ser levados em conta na hora de determinar os critérios sobre a verdade. A filosofia, a sabedoria, a espiritualidade, a arte. Ou seja, agora aqui na hora do cidadão decidir sobre uma informação, ele tem que pesquisar. Ele tem que procurar auxílio, por exemplo, de alguém que ele conhece, que provavelmente está melhor informado. Ele tem que entrar numa relação de diálogo com outras pessoas, porque não existe uma instância só que vai poder ajudá-lo. Às vezes, se ele debate, procura uma fonte, uma revista, um livro, a internet e outras pessoas, por exemplo, se tem alguém que está se sentindo mal, está com problema, a gente sabe, vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo, um psicanalista, não é? É claro que nem todos têm o mesmo nível, e pertencem, às vezes, a escolas diferentes, vão dar, às vezes, uma explicação um pouco diferente. Mas, como o Papa disse, o que a gente precisa é parar de compactuar e fazer de conta que está tudo bem, que não está acontecendo nada. Não é? O Papa Francisco já disse isso, olha, negacionismo é uma forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos, não é? Ele tenta não ver, luta para não reconhecer, adia as decisões importantes e age como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, hoje o negacionismo está virando um hábito das pessoas, justamente porque também não querem se responsabilizar por procurar respostas. É muito mais fácil aceitar a primeira que aparece. Eu entendi a resposta, eu queria ouvir o Adson agora sobre isso, Adson. Como é que a gente faz para tirar essa cegueira de quem está cego ou não deixar que ela contamine outras pessoas? O professor Daniel, mas para isso precisa de desejo de mudança, né? E muitas pessoas estão tão dentro delas mesmas, né? Essa questão da prepotência. O Freud fala do mecanismo de defesa que é o negacionismo, né? Então ele estudou muito bem esse tipo de mecanismo, que é baseado na angústia, né?
E muitas vezes esse sujeito, com essa angústia de não aceitar as coisas do desejo dele, né, e aí ser mais narcisista, ele se cega para essa realidade, né? Então, quando você vê o ensaio da cegueira, né, e do nosso português aí, né, como é o nome dele? Saramago? O Saramago. Então fica bem claro essa realidade que o Alberto e o Papa Francisco falou muito bem. Então esse sujeito, né, ele está ali com aquela angústia, que é algo que ele não concorda ou ele não tem parâmetros para poder ver essa realidade, mas isso tudo é baseado muito no seu preconceito e na sua intolerância, né? Então, quando você fala, Adson, o que fazer para essas pessoas? Vocês já viram que é difícil o diálogo com essas pessoas? Ela não tem essa escuta, porque elas já estão ali presas nessa questão ideológica também. Agora, a informação aí é muito importante, porque tem sujeitos que estão sendo usados por essas questões ideológicas. E aí, nesse momento, nós estamos abrindo espaço para que essas pessoas que estão nos vendo, elas possam realmente entender outros lugares e outros caminhos para que elas saiam dessa questão de negar essa realidade. Então, no caso da Covid-19, a gente vê aí as pessoas em bares, em praias, sem máscaras, e aí um narcisismo muito grande, porque muitas dessas pessoas estão com pessoas idosas, pessoas que estão no grupo de risco, e aí onde é que está a empatia dessas pessoas? O que é que faz com que essas pessoas, elas o quê? Elas enfrentem essa realidade negando que possa acontecer com elas. Então, muitos... e aí a gente tem que esclarecer que tem por trás uma questão ideológica provocando toda essa realidade. Agora, no sentido individual, as pessoas têm coping, né, que a gente fala, vários tipos de enfrentamentos de situações que são consideradas angustiantes. Então, é interessante que para a gente, para as pessoas que estão nos vendo, que entenda que tem que buscar o seu equilíbrio psicológico, tá? Que tem que entender que o medo, essa angústia que está acontecendo é natural, porque a gente não sabe o dia da manhã, tem todas essas incertezas, inclusive da própria ciência, de como, da questão da vacina, o que vai acontecer, quais são os procedimentos, isso tudo gera uma situação complexa nesse sentido. E no início, isso não foi muito bem explicado. Simplesmente pediu para todo mundo ficar em casa, lembram disso? E aí o povo se sentiu muito preso, né, e aprisionado. E aí, de repente, as coisas foram acontecendo de forma paulatina, né, de forma relacionada aí com a morte das pessoas, e não foi preparado as pessoas para esse tipo de enfrentamento. Então, aí tem esse caso do negacionismo, que a gente pode falar que existe uma questão ideológica, tem a questão do medo do sujeito, né, de contrair aí a Covid, tem essa questão da negação, né, de achar que eu por amar você, amar minha mãe, meu pai, meus avós, eu não vou transmitir a doença, então isso vai para a fantasia, e aí o Freud coloca muito bem isso, que vive nesse mundo fantasioso infantil de achar que nada de fato vai acontecer desse sujeito. Então, como o professor Alberto falou de forma fantástica, há vários tipos de negacionismo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu acho que está aí muito bem o programa, as respostas estão ótimas, todo mundo tem muito o que falar, realmente é um assunto que demanda da gente muita discussão realmente, e eu vejo que vocês estão muito bem embasados em todos os assuntos. Eu quero fazer um pequeno intervalo, até porque está na hora, e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos ver também quando autoridades públicas se manifestam publicamente contra a ciência, ou colocando em dúvidas, né,
a capacidade da ciência em apresentar soluções ou duvidando das verdades que a ciência professa, né? Quais as consequências disso para o resto do povo, também em relação ao negacionismo, qual a área, digamos assim, que ele mais afeta as pessoas, é a área de saúde, é a área de finanças, enfim, nós voltamos daqui a pouquinho e vamos tratar todos esses assuntos aí, vamos ver se a gente consegue, em um bloco, destrinchar todas essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar. Acompanhe a gente lá, acompanhe, viu? Lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá no nosso perfil, no perfil do programa Papo Dinâmico, você pode mandar sua mensagem aqui para nós, sugerir temas, né? E se dispor também a participar de um debate aqui conosco, tá bom? Qualquer que seja, se você, inclusive, a partir do que a gente está discutindo aqui, tem outras ideias, quer debater de forma diferente, sugere aqui, a gente traz aqui, a gente faz o debate também, sem problema, tá bom? Queremos a participação de todos aqui no Papo Dinâmico. Afinal de contas, o nosso programa tem esta postura, né, dialógica, de debate e discussão. Isso é que faz a gente crescer e enriquecer também na cultura e nos conhecimentos. Hoje nós estamos falando sobre negacionismo com o professor Alberto Silva Moreira e também com o professor e psicólogo Watson Arantes Gama. Nós estamos falando de negacionismo. Então, agora eu já vou começar imediatamente fazendo a pergunta para eles em relação a posturas que nós vemos aí de muitas autoridades públicas, notadamente do nosso presidente da República, do presidente dos Estados Unidos, né, que sempre tiveram uma postura negacionista em relação à ciência no que se refere à Covid-19. Como é que vocês veem essa manifestação? Isso prejudica, ajuda a cristalizar e afirmar a postura negacionista de muitas pessoas que são negacionistas por questões de ignorância e não por questão de conhecimento, e também fortalece aí uma luta política que pode levar às vezes, a vantagem política eleitoral desses políticos, mas que pode ter alguma consequência desastrosa para a população. Como é que vocês veem isso? Vamos começar com o professor Alberto, né, que foi o penúltimo a falar. Eu considero isso desastroso. Essa postura ela é tão repetida no atual governo, não é só do presidente Bolsonaro, da maioria dos seus ministros. Eu lembro aqui, por exemplo, Ricardo Salles negando o aquecimento global. Eu lembro, por exemplo, no inverno de 2018, Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, no inverno, com um gorro e todo cercado de neve por todo lado, e dizia: cadê o aquecimento global? Isso não existe. Quer dizer, ele induz, manipula os dados, porque o inverno rigoroso com o aquecimento global são fatores que não se excluem um ao outro. Às vezes dá justamente esses eventos climáticos que eles estão chamando agora de extremos, não é? Às vezes tem uma seca de um lado e a chuva torrencial ali a poucos quilômetros do outro, ou seja, justamente quando essas posturas que a gente poderia talvez tolerar no aspecto, na esfera mais pessoal, das relações interpessoais, quando essa postura negacionista faz parte de uma estratégia política de Estado ou de um governo, então é altamente irresponsável e induz as pessoas a um julgamento errado, principalmente pessoas que têm acesso à notícia, informação, justamente, por exemplo, pelas redes sociais, onde vale tudo que você manda está ali e não há uma instância que ajude a separar e a filtrar a informação. Então, pois é, Alberto, eles estão construindo
uma retórica, né? Eles vão colocando as mentiras, eles vão construindo uma não-verdade e as pessoas vão acreditando. E eles também vão fazendo o discurso para aquelas pessoas, tá, que já têm essa questão ideológica. Então, eles estão falando para essas pessoas, para manter essas pessoas aí acreditando nessa questão ideológica. Então, isso é muito ruim, porque não permite o contraditório. Então, eles vivem bolsões. Você pode olhar que na internet tem os bolsões, e ali, se alguém é contraditório àquilo, ele simplesmente é rifado desse processo. E uma das coisas que é muito séria nesse sentido é a construção de ídolos, né? Então, quando você vê que estão construindo ídolos, eu sempre falo, meu Deus do céu, onde que vai chegar, né? Porque o ídolo, ele tem aí o pé de barro, que eu falo, sabe? Que ele não vai dar conta de assumir tudo isso. Sim. Não vai. Professor Alberto, e as consequências disso para a população? Eu imagino que possa ser um desastre no futuro, posturas iguais a essas que levam à ignorância do povo. Levam à ignorância, levam digamos assim, de forma sistemática, leva a uma incapacidade das pessoas de julgar realmente, com bases realistas, a situação em que se encontram. E o que o Adson falou tem um aspecto que é muito grave, que é a demonização daqueles que afirmam outra coisa. Por exemplo, o nosso chanceler Ricardo Araújo, Eduardo Araújo, por exemplo, disse que o aquecimento global é um complô marxista. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele, que é o responsável pela toda a política externa do país, vai às vezes e fala isso, complô. Ou seja, eu quero dizer, com isso você despotencializa, demoniza toda a oposição política, ou toda a oposição, digamos, baseada em fontes científicas, que estudam, por exemplo, eu acho que a questão do negacionismo nunca foi tão dramática como na área ambiental hoje, que é, por exemplo, que a gente deve perguntar assim também, quem é que se beneficia com o negacionismo? Tem algumas forças sociais que se beneficiam. No caso, por exemplo, são grupos autoritários, que não têm poder de mostrar serviço na história, tem uma incompetência gerencial enorme, e, no entanto, se apegam sempre na demonização do outro, faz o outro de bode expiatório daquilo que não conseguiu realizar. Mas também não vamos esquecer, não quero aqui também demonizar um setor da sociedade, mas como a indústria do cigarro, lá atrás, nos anos 50, 60, também negava que cigarro produzia câncer, vocês lembram disso? Depois também a questão toda Hoje, muitos setores do agronegócio diz, não tem essa coisa da destruição da floresta, não é verdade, os dados são mentirosos. Ora, o ano passado, o desmatamento na Amazônia atingiu 30% a mais. Pode-se dizer, professor Alberto, eu queria que o Adson também confirmasse isso, pode-se dizer que o negacionismo nesse governo Bolsonaro, é uma ideologia de governo, na verdade, um projeto de governo? É uma estratégia política. É uma estratégia política. A gente vê que, em nome do negacionismo, tirar dinheiro da pesquisa, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro do meio ambiente, quer dizer, estão tirando dinheiro de tudo quanto é isso para dizer que não há necessidade. Né? É uma estratégia. Que provam vão contra o que eles afirmam, porque, na medida que se enfraquece a ciência, você tira a credibilidade da população naquilo que a ciência já provou e há um consenso. Dizer, por exemplo, que a teoria da evolução é que as pessoas entendem a palavra teoria como se fosse não sabe. Não é isso. Quando se fala uma teoria científica, é uma teoria que faz parte de um consenso já provado os casos variantes já foram testados muitas vezes. Então, quando diz uma teoria científica, um dado científico, é que ali já houve um esforço enorme, um trabalho muito grande para se chegar àquilo. Então, nesse governo atual, o negacionismo faz parte da estratégia de governo. É uma pedagogia falsa de desinformação
proposital das massas populares, do povo, da população. E o que é interessante é que eles utilizam a mídia, né, da internet, né? É tanto que vem acontecendo aí o que a gente sabe sobre essa questão dos fake news, colocando e debatendo como se a verdade fosse única, utilizando discursos preconceituosos, né? Discursos que realmente muitos setores da sociedade aceita como tal, e aí esses setores, eles distribuem de forma rápida todo ou qualquer conceito que, de repente, a ciência traz, eles fazem uma contra-referência nesse sentido, né? Então, de repente, fala-se aí dessa questão da queimada, e o outro já fala que não tem. E aí fica nesse contraditório, e a pessoa que a sociedade, é importante que a gente reflita que antes da pandemia, antes desse governo, a sociedade estava se sentindo insegura. Lembra disso? Que a sociedade estava se sentindo com a questão da violência e tudo isso. E esse governo utilizou essa insegurança e criou-se todo esse lugar. Ó, comigo vocês podem ter certeza da segurança. É uma gripezinha só, não precisa usar máscara. Claro. Tá? Isso aí é uma mentira dessa ciência, vou usar determinado tipo de remédio que não é comprovado, e aí as pessoas começaram a acreditar nessa verdade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós temos que fazer um intervalo, a produção está cobrando o intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta, vamos discutir essa questão das fake news, né, que nós não falamos bem até agora, só de passagem, vamos atacar justamente essa questão das fake news e também, exatamente, a relação dessas fake news com o negacionismo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 21h30 ou 9h30 da noite. E nós também estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E nos acompanhe, vai lá, acompanhe a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. E hoje nós estamos falando de negacionismo com o professor Alberto Silva Moreira e com o professor psicólogo Watson Arantes Gama. Nós estamos aqui com os dois fazendo esse debate, né? E agora já nesse bloco, né, fechando o programa, eu gostaria de saber aí, principalmente do professor Alberto, que dá aula, ele é professor, né, do mestrado e doutorado em Ciências da Religião, como é que fica a questão do fundamentalismo religioso nessa questão do negacionismo? Tem gente que, em nome da religião, afirma que a Terra é plana. Isso é um fundamentalismo? O fundamentalismo é uma atitude perante a vida. Há diversas formas de fundamentalismo. O fundamentalista ele não consegue interpretar. Ele lê como está escrito no texto bíblico, ele não consegue perceber que aquele texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás para uma população, um povo que era muito diferente do nosso, que tinha outras questões diferentes das nossas. Ou seja, o fundamentalista ele procura uma certeza que acalme o seu nível de angústia. O fundamentalista procura, digamos assim, num contexto como o nosso hoje, de incertezas, de mudanças rápidas, como eu falava, ele procura seguranças definitivas. E pessoas, geralmente, aí o professor Watson podia até falar melhor, quando as pessoas estão em busca de seguranças definitivas, que sofrem muito para tentar descobrir um caminho, uma explicação, elas facilmente apelam para essas respostas simplistas, que são dadas pelos negacionistas. Então, o fundamentalismo religioso não é a mesma coisa do negacionismo, mas a gente pode muito bem dizer que um reforça o outro. Por quê? Porque o fundamentalista também ele vai, digamos, ele tem já uma predisposição para assumir explicações simplistas que negam o óbvio do consenso científico. E justamente porque tem, digamos, algumas estatísticas preocupantes. Por exemplo, foi feita aqui
em 2018, no Brasil, por uma instituição britânica chamada Global Monitor, que aferiu, digamos assim, a predisposição das pessoas a cair na onda do negacionismo, né? Então, eles entrevistaram aqui no Brasil muita gente, e sim, 75% dos entrevistados disseram que quando a ciência discorda da sua orientação religiosa, eles seguem a orientação religiosa. Ok, se for uma orientação religiosa madura, séria, bem preparada, que pessoas estudaram, refletiram sobre aquilo, dialogaram com as outras ciências, porque a teologia também ela dialoga constantemente com todas as ciências. Se for nesse caso, a gente até entende. Mas e se forem líderes que não estão preparados? Se forem líderes que fazem parte de uma plataforma política? Se forem líderes que misturam, muitas vezes, a sua pastoral com a bancada, digamos, religiosa na qual eles estão militando? Então, questão econômica também, né, Alberto? É uma questão de ganhar dinheiro também. É uma forma de desmobilizar a população, de ridicularizar, por exemplo, os movimentos que lutam contra o desmatamento, que lutam contra as mudanças climáticas. Quer dizer, aí são diversos níveis, não é? Quer dizer, mesmo o nível psicológico, interior, mas também social, etc. O problema hoje é que a nossa sociedade, como aceita tudo, tem uma grande tolerância para isso, para qualquer boato que sai. E não vai atrás. Sim. Mesmo na questão da religião, acontece isso direto. O Adson, vamos pôr o Adson também na conversa. O Adson, é o seguinte, a questão das fake news, a gente vê muita gente inventando mesmo, inventa fatos, né, e divulga na internet como se fosse verdade contra pessoas, com o objetivo de demonizar a pessoa, de desqualificar a pessoa, né? A gente vê isso agora, atualmente, o pessoal de extrema-direita fazendo isso, mas já há notícias aí, a gente tem fatos históricos que também a esquerda no passado se fez isso, principalmente a esquerda soviética, né? Andou fazendo esse tipo de manifestação também, inventar fatos em relação à direita para desqualificar também gente de direita ou gente sem direita e tal. Então não é um privilégio só do ser inventar fatos. Mas nesse momento tem circulado pelas redes sociais eventos, né, desqualificando gente de esquerda, visivelmente patrocinado por pessoas de direita, né? Isso tem a ver com negacionismo também? O professor Daniel, essa questão de fake news e de mentira, isso acontece desde sempre. Eu sou de uma cidade do interior chamada São Francisco de Goiás, e na época da política, tanto de carta anônima desqualificando o outro, né? Então isso sempre aconteceu, as fofocas, as mentiras, isso está muito arraigado nessas relações e que são baseados, inclusive, na própria inveja, né, do desejo do outro estar naquele lugar, isso a nível pessoal. Então, e aí eles utilizam esse tipo de expediente, e mesmo essa coisa de utilizar e separar a esquerda, direita, liberal, não liberal, comunista e não comunista, é como se fosse todo mundo colocado dentro de um pacote só, e aí, às vezes, liberal econômico. Como é que é isso? Porque aí é importante a gente saber que existe vários conceitos nesse sentido. Agora, eu contra você. Então, a gente vê isso, fake news em relação a atores, atrizes, em relação a essa situação relacionada ao desejo de estar no lugar do outro. Então, você pode ver essa questão do racismo, que é estruturante, que é colocado aí vários tipos de falas destrutivas, e também criar a imagem, como o próprio professor Alberto falou, demonizar o sujeito, demonizar um partido, colocar tudo no mesmo bojo, né? E aí essas pessoas que são desavisadas, essas pessoas elas vão caindo nessa história. Então isso todo mundo fala, uma mentira colocada como verdade várias vezes, verdade é. E aí se o fake news, ou nós estamos vivendo no momento de pós-verdades, e aí você, com várias informações, é difícil que você saiba. E aí está por trás
essa questão perversa que você falou antes, né? Essa questão perversa de manipular a sociedade para que ela fique de acordo com o seu desejo. Então, isso é muito sério. E isso, independente se é de A ou de B, isso acontece. Agora, o que é importante que as pessoas saibam que a informação que vem para você, inclusive hoje com a questão tecnológica, a minha voz aqui, ela pode ser mudada dentro de um programa. Eu posso estar falando aqui que não sou eu, né? Então, isso é muito sério nesse momento. Então, é importante que você olhe para você e veja onde mora o seu preconceito, onde mora o seu fundamentalismo. O Alberto falou de forma fantástica aí, e aí eu estou falando no sentido pessoal e individual. Se eu pego essas fake news destruindo A ou destruindo B, isso está muito dentro de mim, é uma projeção minha. Então, se eu passo algo despercebido e que eu percebo a maldade que está aí dessa desqualificação, é importante que eu saiba que esta minha fala ou passar essa mensagem, eu também sou responsável por ela. Perfeito. Professor Alberto, vamos ver se a gente termina com uma pergunta agora, essa última pergunta do programa. Vamos lá. Assim, eu fico muito preocupado em saber qual o método, né? O que eu devo usar para poder separar o joio do trigo, digamos assim. Podemos dizer que a ciência, por mais polêmica que seja, ela goza da legitimidade para a gente poder discernir o que é correto, o que não é correto, o que é verdadeiro, não é verdadeiro. É próprio da ciência fazer essa distinção e, portanto, nós temos que nos apegar a ela e não a outras formas de manifestação do saber? Depende do nível. Por exemplo, eu não vou pedir a nenhum cientista que me diga como é que, digamos, que sentido eu devo dar para a minha vida. Isso não é pergunta científica, é uma pergunta existencial. Quer dizer, eu não vou perguntar a um cientista aqui se essa poesia que eu estou lendo, a música que eu estou ouvindo, se isso é sentido. Não, a ciência ela faz juízos e explica os processos, ela explica como funciona o mundo. Agora, ela não diz por quê, nem diz para quê, ou não dá um sentido, então é diferente. Agora, a gente precisa, sim, o saber também não é só um instrumento de poder, como hoje mas é também um instrumento de libertação. A informação, o saber, liberta, aumenta o espectro e o âmbito da liberdade das pessoas. Por isso eu fico muito preocupado com o lado pedagógico, professor Daniel. Eu acho que a gente precisa talvez mais diálogo, desenvolver estratégias de convencimento, porque as pessoas, no seu dia a dia, elas não sentem, digamos assim, também, não fazem uma ligação do seu dia a dia com os resultados da ciência. Não é? Quer dizer, para elas, se eu tivesse tempo, eu iria mencionar aqui outras perguntas que mostram que o público brasileiro não percebe no seu dia a dia o tanto que esse dia a dia foi influenciado pelos resultados da ciência. Talvez nem nota que o próprio celular que está usando é fruto de dezenas e dezenas de anos de pesquisa, não é? Talvez até mais do que isso. Então, eu acho que é preciso a gente desenvolver estratégias de convencimento das pessoas, de divulgação científica. Aí os meios de comunicação não podem estar... Outra coisa que facilita um ambiente negacionista é quando você vai num programa de televisão ou de rádio que as pessoas estão preocupadas em fazer show e não em falar e tratar profundamente do assunto. Perfeito. Você pega uma revista, tem um monte de foto, mas o quadro da informação é desse tamanhozinho. Então, perfeito. Eu acho que precisamos todos investir em divulgação científica, a universidade, informação de qualidade, como a PUC-TV está tentando fazer. Vamos fazer o seguinte, infelizmente, nosso tempo acabou, não vai dar para ouvir também o Adson em relação a essa questão, mas ele, de certo modo, falou durante o programa. Nós vamos encerrar o programa. Oi? Não, a sua fala foi ótima, vai ser mantida. Mas eu vou despedir de vocês e, na despedida, se vocês quiserem fazer uma consideração rapidazinha, não tem problema, não. Então, Adson, obrigado pela presença,
Muito boa noite, foi muito boa a sua participação aqui. Muito obrigado. Boa noite. Professor Alberto, professor Daniel, a PUC TV, eu agradeço esse espaço para que a gente realmente reflita sobre o nosso papel da sociedade. Então, vocês que estão nos assistindo, lembre que a gente não precisa de salvador da pátria, a gente tem que cuidar do nosso lugar, do lugar que eu estou. E se eu tenho uma postura, quando eu recebo um fake news, quando eu tento negar algo que é realidade, eu realmente estou fazendo com que isso continue dessa forma negacionista. Mas quando eu olho para mim e vejo que eu sou responsável pelo meu lugar, o mundo vai ser melhor. Então, o mundo vai ser melhor na verdade, com que eu esteja melhor nesse lugar e que eu consiga perceber que o outro que está do meu lado está na mesma, que é humano, na mesma humanidade. Então, eu acho que a Covid, essa pandemia, ela veio para que a gente entenda que nós todos somos humanos e que a gente tem que cuidar do lugar que a gente está, porque essa é a grande revolução. Ok, obrigado. Professor Alberto também, obrigado, boa noite. Boa noite, eu agradeço muito o convite. Também digo mais uma vez, vamos nos cuidar, não é? Nesse tempo de transformação e de angústias, aí as pessoas procuram orientação e apoio nas suas igrejas, então vamos também tentar procurar dar profundidade, que as pessoas que estão numa situação de liderança, que procurem informar bem as suas pessoas e que procurem criar debates, conversas, não é? Discussões, porque nesses debates abertos, a gente tem mais chance de chegar mais perto da verdade. Obrigado. Perfeito, eu agradeço então a todos, você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.